E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Então Bentes, a gente está falando com vocês do canal Amazônia Tech, né, dentro do nosso projeto Smart Jungle. No projeto Smart Jungle de hoje, a gente vai trazer duas pessoas para falar sobre tecnologia e administração pública. Será que isso é possível? Como é que funciona? Né? No lado da gestão pública, a gente vai trazer o tributarista, mestre em Direito, o professor Luciano Ferreira, né, para falar um pouquinho sobre essas relações com a gente. Do lado já dessa tecnologia, nós vamos trazer o Wendel Castro, né, um cientista de dados aí, doutorando na Universidade Federal do Pará, que vai trazer um pouquinho sobre essa relação de tecnologia com o mundo contemporâneo da Amazônia. O vídeo de hoje está bem legal. Espero que vocês gostem, como eu gostei muito de participar. Dê o seu joinha, dá o like aí, né? Compartilha com seus amigos, que o conhecimento é de todos. Então, bora lá? Toca a vinheta. E aí, galera, tudo bem? Aqui é Inton Bentes no projeto Smart Jungle, né? Temos aqui nossos convidados, Dr. Luciano, né, Ferreira aqui, vai falar com a gente. Dr. Luciano é um advogado tributarista, mestre em Direito, né, procurador do município de Castanhal, no Pará, e vai falar um pouquinho sobre essa parte da gestão pública. Nosso convidado também aqui para falar sobre tecnologia e ciência de dados é o cientista de dados, professor Wendel Castro, né, que fala sobre esse construto aí, desses modelos matemáticos, a revolução, né, da tecnologia, que está fazendo atualmente o doutorado em bioinformática na Universidade Federal do Pará. Né? Então você já vê que a nossa equipe de peso hoje, bastante referências. Bom, doutor Luciano, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o pessoal vai assistir isso aqui, né? Mas a primeira questão que a gente quer levantar aqui no nosso debate é sobre essa relação de gestão pública e tecnologia. Como é que o senhor vê isso dentro da Amazônia? Como é que o senhor vê isso dentro do município de Castanhal? Conte aí para nós a sua experiência. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. E, então, é uma satisfação gigante, agradeço pelo convite, participar desse projeto de Smart Jungle, da Amazônia Tech. E aí eu vou poder falar um pouquinho aqui sobre a experiência que tenho vivido lá no município de Castanhal, estado do Pará. O primeiro ponto a gente precisa compreender o seguinte, em termos de administração pública, a gente tem diversos níveis de administração, né? Tem as federais, as estaduais, as municipais, tem estados do sul e sudeste, tem estados do norte, nordeste, centro-oeste, tem capitais, tem interiores, então tem vários níveis. E aí vamos pensar aqui no nível mais básico possível, né? A gente está sempre tratando de algo que possa se imaginar direto com o cidadão. Então a gente tem os municípios que vão atuar direto com o cidadão. E aí tem vários níveis também de município. E aí, olha só, eu penso que a administração pública ela tem várias relações. Ela tem relação com o seu público interno, ela tem uma relação com o seu público externo, que é a sociedade, e ela tem uma relação de otimização de prestação de serviços. E ela precisa usar essa tecnologia de alguma forma, né? E ela tem se utilizado até um determinado momento. Essa pandemia agora até acabou dando uma chacoalhada na administração pública em geral, para ela tentar se ingressar nesse caminho. Por exemplo, em termos de público interno, a gestão pública ela trabalha com algumas tecnologias que às vezes ela nem tem noção, né? Mas ela já tem substituído um bocado, papel por troca de e-mail. Ela tem substituído arquivos por PDFs, assinaturas manuais em caneta por certificação digital. Então, tudo isso dentro da análise interna, do público interno, tem se utilizado. E aí a gente vai acabando deixando de lado algumas tecnologias que são, como impressoras, como fax, isso aí já não se utiliza mais, o próprio telefone. A gente está usando aqui uma tecnologia de videochamada, de realizar essa videoconferência entre nós, que até 2 meses atrás não era realidade em boa parte da administração pública brasileira. Então, faz-se reunião com autoridades locais, faz-se reunião com comunidades da sociedade, às vezes precisa mandar, veja só, mandar um servidor do interior da Amazônia para Brasília para fazer um treinamento, gasta-se uma fortuna, gasta-se com passagem, gasta-se com alimentação, enfim, gasta-se o tempo do próprio servidor, que não, naquele momento está deixando de fazer alguma outra coisa.
E agora não se precisa mais. A questão da videoconferência, das videochamadas, elas passaram a fazer parte. E aí tem outros instrumentos, por exemplo, que a administração pública ela precisa passar a se utilizar em termos de público interno, que são as nuvens de arquivos, né? Guardar arquivo em nuvem. Eu ainda consigo visualizar muito papel guardado, muito arquivo guardado no computador do fulano de tal, o fulano de tal não veio, ninguém consegue acesso. Então, não se compartilha informação. Então, isso se passou a algo a ser importante, sobretudo porque a pandemia ela afastou muita gente do trabalho, né, do local de trabalho. Então, o trabalho remoto, como queira se chamar, passou a ser uma realidade na administração pública onde não existia. A administração municipal, por exemplo, é uma delas. Ninguém pensava que alguma secretaria, algum tipo de prestação de serviço municipal poderia acontecer a partir da casa do servidor. E tiveram de se adaptar. Então, o próprio compartilhamento dos arquivos se tornou algo importantíssimo, que não era feito antes. Em termos de público externo, por exemplo, a população passou a protocolar por e-mail as coisas. Fazer requerimento por e-mail, pedir informação por e-mail, ter acesso a cópia de processo por e-mail. E observem, numa situação dessa, a gente não tem mais nem limitação de espaço, de território. Tem uma empresa lá de São Paulo que tem um investimento realizado em Castanhal, ela faz por e-mail agora, não precisa mais contratar ninguém, não precisa mais demandar tempo, dinheiro e suor para chegar na cidade, às vezes obter um não, né? Não vou lhe fornecer essa documentação. Em outro ponto também, assim, em termos de otimização da própria administração pública e na sua relação com a tecnologia, a gente pode pensar que essa administração ela também consegue, e ela precisa utilizar mais esses instrumentos, de medir a efetividade das suas políticas públicas. Ela não precisa mais bater de porta em porta e perguntar como é que está funcionando aqui a unidade básica de saúde. Veio aqui o agente comunitário da família? Veio o fulano de tal aqui verificar tal coisa? Isso aí não precisa mais ser feito de porta em porta. É tranquilamente possível se estabelecer por meio de aplicativo, troca de mensagem, troca de informação, tira a foto do buraco na rua e encaminha. Tem um exemplo de um aplicativo utilizado por um vereador no município de Belo Horizonte, eu acho que é um município grande, um vereador chamado Gabriel Azevedo, que ele tem um aplicativo chamado Meu Vereador. E a população de Belo Horizonte se comunica com ele por aquele aplicativo. Diz, olha, está com um problema assim, assado, cozido, tem um problema nessa rua, tem um buraco, tem água vazando, a lâmpada está apagada, e aquele aplicativo ele funciona como um verdadeiro meio de comunicação. Não precisa mais ninguém bater na porta da prefeitura perguntando o que quer ser. Então, essa própria fiscalização, ela se torna mais efetiva. Eu me lembro aqui, há pouco, no estado do Pará, quando se estabeleceu o lockdown pelo governo do estado, os órgãos de segurança pública disseram, por exemplo, que as câmeras dos telefones poderiam ser utilizadas como meio de fiscalização. Então, a pessoa abre seu telefone, clica no link lá, e isso daí aquela imagem é captada e é levada para o sistema de segurança, que ela serve, inclusive, para fazer o próprio poder, exercer o poder de polícia que o Estado tem, a possibilidade de exercer. E sem contar, logicamente, a questão das redes sociais, que é uma tecnologia de comunicação de acesso, assim, infinitamente gigante, né? De permitir que qualquer pessoa do planeta tenha acesso a saber o que está acontecendo. Então, se comunica também por redes sociais. Hoje em dia tem Facebook, tem Instagram, as prefeituras têm, os governos dos estados têm, as lives do governador acontecem dentro de redes sociais, né? Então não tem mais nenhum site na internet, busca lá no site, não, é na rede social mesmo que acontece. Então a gestão pública, ela precisa, e ela tem passado, e assim, essa pandemia, essa situação limite que a gente está passando, fez com que tudo isso, se algum dia, em 10 anos aconteceria, acontecesse agora. Logicamente, ainda precisa de muito treinamento, precisa ainda se ajustar a muita coisa, as pessoas ainda precisam aprender, na verdade, como é que funciona tudo isso, mas o mais interessante é que tudo isso já existia, né? Esses equipamentos todos já existiam, e já estavam aí à disposição. Perfeito. Tem muita administração pública que já tinha, já pagava e não usava. Uma questão, o senhor já chegou até a abordar, né? Essa celeridade dos processos, isso aí é fantástico, né? Nós temos alguns projetos aqui na Amazônia Tech, que eventualmente a gente precisava ir em Marabá, e aí era uma confusão, porque você precisava ter um colega lá, ou então entrar em contato com um advogado, fazer um pagamento de alguma diária, alguma ajuda de custo, etc., para aquele profissional, às vezes só receber eu vou mandar, né? Uhum. Vou te ligar, né? E muitas das vezes, né, isso aí interrompe, né, o processo, mas a gente sabe que também tem essas
fantástico esses aplicativos, né, essa celeridade dos processos. Mas nem tudo são flores, né? Eu queria que o senhor falasse agora assim, quais são os problemas que o senhor tem visto que existem, né, não só na esfera de Castanhal, mas em um contexto geral, dos servidores aí, como é que... Porque a gente sabe que muitos como não estão preparados para a tecnologia, né? Então você tem ainda muitos aí, e não coloco nem a questão da idade, né? É a mesma, o saber usar a ferramenta, né? É a habilidade, né? A habilidade. E o que eu digo que às vezes é mais interessante é você querer saber usar aquilo, né? Sim. Não é só saber, você querer, porque tem N exemplos aí de dificuldade. Comente para nós aí um pouquinho, professor. Assim, a gente tem que pensar que, assim, em termos de gestão pública, a gente sempre tem dois sujeitos, né? Tem a gestão e tem o público. Então, esses dois sujeitos caminham, às vezes, para e passo com as mesmas dificuldades. Uma delas, que eu consigo assim, visualizar muito claramente, é o próprio acesso à internet. É uma internet de qualidade, com velocidade, que seja constante e tudo mais. Isso, inclusive, indica que programas públicos de acesso à internet precisam existir mais. Que no Pará tem o Navega Pará, em alguns ambientes públicos ele dá acesso gratuito à população, mas isso precisa avançar. Porque se a gestão está começando a se direcionar para esse ambiente virtual, de dar acesso a serviços, acesso a informações, o acesso à internet em si precisa avançar, inclusive em termos de custo. Inclusive, o termo de custo precisa se tornar mais acessível. E aí a gente precisa pensar no acesso do público, em termos de internet, do seu próprio celular, da velocidade do seu celular, de um Wi-Fi da vida dentro de casa, e também o acesso da internet da própria administração. Se a velocidade que é contratada para a administração, ela suporta também a quantidade de dados e informações que são trocadas. Isso é um primeiro problema que eu consigo visualizar. O segundo, Hinton, tu comentaste agora há pouco, assim, as pessoas precisam ser interessadas para participar disso. Se o cidadão ele não se interessa pela tecnologia, pelo acesso facilitado, isso é um ponto. Ele vai deixar de ter aquele acesso, ele vai ter outros. Mas o sujeito servidor, que está dentro da administração, ele precisa se interessar sim, saber como funciona. Há pessoas que não sabem mandar e-mail ainda, que preferem falar, mandar um papel, fazer um despacho, que por e-mail aquilo ali se resolveria tranquilamente. E às vezes precisa reunir pessoalmente para descobrir que poderia ter mandado um e-mail para resolver um determinado assunto, né? Então, o treinamento do servidor é fundamental em termos de aplicativos em geral, de mecanismos e ferramentas que a tecnologia nos apresenta. Agora, tem um ponto que me parece assim, muito nevrálgico ainda, que a gente precisa pensar melhor, que é a segurança dos dados. Porque a administração pública, ela lida com informação da sociedade como um todo, né? Algumas delas já são muito públicas. Hoje em dia, se a gente jogar o nosso nome na internet, aparece CPF, aparece endereço, aparece RG, o que a gente comeu ontem, o que pediu no iFood, em si, isso tudo já aparece. Mas existem dados que a administração se utiliza que são sigilosos. Por lei são sigilosos. Outro dia apareceu dados aí da família do presidente da República, foram vazados. Então isso se tirou necessariamente. E a gente tinha, para iniciar a vigência, uma lei geral de proteção de dados nesse ano, jogaram essa lei para o ano que vem, mas a administração pública ela precisa pensar nisso, porque ela lida com dados importantíssimos. Em termos, por exemplo, de sigilo fiscal, ela lida com movimentação empresarial. Quanto foi que faturou, qual foi a receita, para quem vendeu, ela tem acesso à lista de nota fiscal das empresas. Isso daí é ouro para uma atividade concorrencial. E a administração pública tem que se preocupar, sim, com a segurança de dados. Então, em termos de problemas mais candentes nesse momento que a gente tem vivido, de transposição de formas de utilização da gestão pública, eu vejo o problema do acesso, o problema do treinamento do servidor, e eu vejo o problema da segurança de dados. Isso precisa ser bem pensado, cada um desses três. Perfeito. Realmente esses óbices aí, né? A gente tem que ter uma atenção muito grande, porque você fica muito à mercê, vulnerável, né? A palavra acredito que seja essa mesmo, você fica muito vulnerável aí a esse acesso de informação, esses dados, todas essas problemáticas aí. E para a gente, como é que o senhor verifica também essa participação aí do cidadão,
né, na questão dessa segurança de informação e facilitar até mesmo a questão da atividade profissional da gestão pública, né? Qual é a contribuição que eu, como cidadão, posso oferecer, posso estar disposto a agir dentro da atividade pública? Sim. Eu penso que é uma movimentação paulatina, né? Ela não é algo assim do dia para a noite que tudo vai se ajustar. Nem a própria gestão vai se ajustar, nem o cidadão vai se acostumar que seja dessa forma. Até porque há pessoas também que não vão ter acesso. Quando a gente brinca, tem um telefone. Qual é o telefone que a pessoa tem? Tem lá aquele lanterninha. E esse daí resolveu ficar para trás. Não vai avançar. É jurássico, né? Digital. Essa pessoa não vai avançar. Então, agora, o cidadão, ele precisa se aproveitar desses meios para auxiliar na otimização da administração. Então, por exemplo, se há canais de denúncias, que ele utilize esses canais. Porque, do contrário, esses canais vão deixar de funcionar. Temos ouvidoria aceita por e-mail, a ouvidoria aceita mensagem por rede social, então vamos usar esses canais. Porque se não forem utilizados, não vai adiantar, eles vão deixar de existir novamente. E aí volta para passos atrás. Há alternativas, por exemplo, de se utilizar de processos eletrônicos e processos físicos. Isso tudo tem que ser paulatinamente modificado. Então, começar a usar o processo eletrônico. Tem que fazer certificação digital. Não adianta botar o pé no freio e dizer, não, eu não vou fazer, eu prefiro assinar, você tem que aceitar, reconhecer a minha assinatura e tudo mais. Não adianta mais ficar nesse ponto. O cidadão também tem que avançar junto com a administração. Sobretudo, como eu falei agora há pouco, por questões de segurança. Então, o meio virtual nosso aqui, as coisas circulam facilmente. Tem a brincadeira, não, né? Coisa séria. Das fake news e tudo mais, isso circula facilmente. Então, questões de segurança, o cidadão vai ter que participar um bocado. Sim. E aceitar, inclusive, se reconhecer que ele precisa se certificar e tudo mais para poder ter determinados acessos e prestar determinadas informações. Em termos judiciais, por exemplo, os processos estão deixando de ser em papel para virar tudo virtual. As audiências vão virar virtuais, mas existem coisas que se dizem nessas audiências que precisam ser sigilosas. Como é que eu garanto que aquela informação não vai vazar? O cidadão tem que colaborar com isso. Da mesma forma, existem determinadas exigências que as fiscalizações vão fazer que precisam ser também sigilosas. Como é que eu garanto que essas informações vão funcionar? Então, a própria segurança da informação, o cidadão é um dos principais a colaborar, porque ele vai ter acesso a certas coisas, que a própria lei vai lhe permitir, mas ele também vai ter que colaborar. Então, as mudanças, como eu comentei agora há pouco, elas me parecem paulatinas e não são rápidas. Agora que a gente deu uma avançada gigantesca por questões da situação, mas as mudanças elas vão acontecendo e o cidadão tem que acompanhar essas mudanças. E se a gestão pública vai ser 4.0, o cidadão tem que ser 4.0 também em algum momento. Né? Ainda que ele vá 2.1, 2.2, 2.3, mas que ele chegue ao 4.0 de alguma forma. Perfeito. Obrigado, doutor Luciano, aí pela sua participação. Convido o senhor a permanecer aqui, né, que agora vamos conversar com o professor, né, Wendel Castro, nosso cientista de dados aqui, que vai falar um pouquinho, né, sobre essa questão de novos modelos de tecnologia e como é que isso realmente impacta, né, a vida das pessoas, sobretudo do homem da Amazônia. Né? Então, Wendel, a primeira questão que eu coloco para você é assim, como é que a tecnologia, né, e ela vive aqui junto do cidadão, como é a importância dela? Realmente a gente está no século XXI, não é isso? Mas como é que está a tecnologia dentro da Amazônia aqui para mim, para você, para todos nós que vivemos aqui nessa região? Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Nós sabemos ainda. Eu agradeço primeiro pelo convite, Rinton. É importante estar comentando sobre isso, é importante estar vivenciando isso também, né? Então, eu vou pegar algumas coisas que o Luciano colocou de maneira perfeita, assim. Então, tratamos muitas coisas relacionadas à tecnologia, mas esquecemos de outras, como ele havia falado ainda há pouco da segurança, né? É um tema que tem que ser debatido a todo momento e tem que ser tratado a todo momento pelo fato de estarmos trabalhando com muitos dados. Hoje em dia nós temos muitos dados, esses dados eles são colocados em nuvens e muitas vezes eu não quero pagar por isso, que aí entra a questão financeira também, e eu acabo colocando em lugares onde são, que nós chamamos de free, né, lugares onde nós não precisamos pagar, colocamos as informações ali, e não há um investimento em relação a isso.
Então, isso daí é um dos fatores. Mas só voltando para o que tu falaste em relação à tecnologia para as pessoas, hoje, né, em meio ao que nós estamos vivendo, a pandemia, o que eu visualizei do crescimento da tecnologia, do uso da tecnologia, o que eu estou visualizando ainda, assim, o que a tecnologia, o poder da tecnologia de fato, né? E entra aquela questão, imagina vivermos uma pandemia há 15 anos atrás, sem a internet que nós temos hoje, sem os dispositivos que nós temos hoje. Se para a gente está trabalhando ali, tudo mais, que acredito que, não sei para vocês, mas para muitos, assim, até dobrou, né, a quantidade de trabalho, parece que duplicou, assim. Então, se nesse momento, com a tecnologia, eu fico imaginando a gente sem a tecnologia nesse momento, né? Tanto para o cidadão, creio eu que as pessoas estão utilizando não só simplesmente para estar se comunicando, mas estar fazendo tratamento, para as pessoas estarem. Eu vejo muito hoje em dia os médicos aí remotos, né? Então, eu quero fazer uma consulta. Na própria China mesmo, por incrível que pareça, eles estão tratando a parte de depressão das pessoas com tecnologia. Eles estão emprestando alguns robôs para ficarem com os idosos que moram só. Que coisa incrível, né? Então, eles emprestam esses robôs para que esses robôs possam estar fazendo ali uma companhia com inteligência artificial. Isso daí é algo incrível, incrível mesmo, porque as pessoas já estão só, em meio à pandemia, não podem sair, já se sentem ali totalmente sozinhos e não tem com quem se comunicar. Então, eles tiveram essa ideia de estar criando esses robôs, né, para que eles pudessem ali estar fazendo fazendo uma companhia para as pessoas, trazendo um pouquinho aqui para o Pará, o que nós temos, né? Nossa internet ainda não chega a ser a ideal aqui no Pará. Já temos muitos problemas, e isso daí, esses problemas, é o nosso meio ambiente, é o meio que nós temos aqui. Muitas nuvens, chuva, então, o tempo todo. Então, nós temos ainda uma tecnologia aqui que não nos permite trabalhar em alguns ambientes ainda, né? Alguns interiores nós temos uma limitação muito grande. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos interiores, na Ilha do Marajó, está ministrando aula, assim, e é muito complicado querer passar alguma coisa na internet ou querer executar alguma coisa na internet, porque ainda é muito precário, ainda é precário pra caramba, assim. Então, a internet e a tecnologia, ela veio ajudar muito, está ajudando muito em meio a tudo que se trata de pandemia, mas não só isso, né? Ela veio mostrar também o quanto ela é importante, né? Porque assim, nós utilizávamos, mas será que nós dávamos o devido valor? Ou era algo a mais que estava no mercado, ou era uma plataforma a mais, ou era um aplicativo a mais? Então agora nós estamos dando o devido valor até para quem é da área mesmo, a pessoa se sente bem. Por quê? Porque eles estão vendo que está sendo reconhecido de fato, né? Como o Luciano falou, as lives, né? Nós temos muitas lives hoje, o próprio governador utiliza dessa tecnologia para estar comunicando algumas coisas. Então, assim, ela vem de fato para nos ajudar muito, né? Então, até os professores, tratando de universidade, de faculdade, os professores eles tiveram que se reinventar. Muitos professores que não trabalhavam com tecnologia, não trabalhavam com aula remota, no início houve um pânico, no início as pessoas ficaram com medo, mas hoje, se for parar para analisar, até o mercado vai mudar pós-pandemia. Por quê? Os professores se adaptaram. Os professores hoje sabem como utilizar a tecnologia. Então, por que não utilizar os 40% lá do MEC? Sabe? Então, assim, até o mercado vai estar mudando em relação a isso. Então, tem os pós e tem os contras, né? Mas é importante sempre levar em consideração essa parte da facilidade, essa parte da importância e o que elas trouxe de benéfico para a gente nesse momento, né, que nós estamos vivendo. Perfeito. Isso aí leva muito a uma reflexão que particularmente nós temos aqui, e eu principalmente, não é o que é feito, né, mas o como. Então aqui, tanto você quanto o Luciano falou sobre a questão de infraestrutura que a gente tem, né, tanto de smartphones, a própria internet, né, de forma precária aqui, né. Então, por exemplo, nós tivemos reuniões já
por várias regiões aqui do Brasil, da região norte, né, que nós temos atividades em várias regiões, né, e algumas a gente simplesmente teve que cancelar porque o sinal não pega e tal, etc. Então fica muito comprometido em alguns momentos. E é muito interessante, eu vejo que o que acontece? Você tem realidades totalmente diferentes, né? E sobretudo aqui na Amazônia, né, você tem regiões que ainda não chegaram no século XX. Né? O meu sentimento particular é esse. Né? Então, por exemplo, você vai para a região do Marajó, é complicado você falar de internet, né? Quando o cidadão ali ele tem que ficar em cima de uma árvore, no alto de uma casa, para ele ter um sinal de ligação. Quer dizer, não cheguei na internet ainda, estou só pegando um sinal para poder efetuar uma ligação. Então eu vejo que a gente ainda tem muitos problemas que hoje seriam básicos, né, para a gente poder aferir discussões muito mais técnicas ou de qualquer E, tipo. no- e nós, e nós não vamos longe, né? Foi em 2018, 2017, eu fiz um trabalho com alguns alunos de Castanhal, né? E Castanhal próximo, né? 60, 70 quilômetros de Belém. Então, assim, fiz um trabalho com eles relacionado à internet das coisas, né? Até um dos tópicos que a gente pode estar tratando também. E eu falei, bora trabalhar em relação à internet das coisas. Como é que está a internet das coisas no município de Castanhal? Um momento, Vamos ver como é que está isso daí. esse aqui é um vídeo, né? Que a gente quer aprender. Então Sim. conte para mim o que é a internet das coisas, professor. Pronto, bora lá. Por favor. Perguntar também. Bom, a internet das coisas, gente, quando a gente fala de internet das coisas, nós estamos falando da conectividade total, ou ubíqua, né? A gente fala num termo um pouco mais técnico. Mas o que é isso daí de fato, né? Nada mais é do que eu conseguir conectar todos os dispositivos na internet. Tudo que eu tenho de dispositivo conectado na internet. E muitas pessoas confundem a internet das coisas com a pessoa, o ser humano conectado. Não, quando a gente fala de internet das coisas, nós estamos falando de todos os dispositivos possíveis estarem interligados, conectados na internet e sem a intervenção humana. Então, um dispositivo conversando com o outro sem precisar da intervenção humana. Aí já traz um pouco ali de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina. Então, os dispositivos falando consigo mesmo. Aí eu trago para dentro de casa isso, por exemplo. Né? O que nós temos? Hoje em dia a gente consegue ter uma câmerazinha dentro de casa, a gente conecta na internet uma câmera IP, então eu consigo visualizar através do meu celular o que está acontecendo em casa, eu consigo mandar uma mensagem de voz através daquela câmera para falar, ó, tá acontecendo alguma coisa aí, ou tá deixando de acontecer, ou não foi feito isso, e não preciso mais fazer uma ligação, eu falo através de uma câmera, e a pessoa se comunica também através da câmera, então são dispositivos, ó, estou falando de um celular, estou falando de uma câmera, né? Então, eu estou falando de dois dispositivos conectados. Isso daí, para a gente, é a internet das coisas, né? São dispositivos totalmente conectados. Eu lembro até de um caso de alunos meus que eu trabalhei em Castanhal, inclusive, que iria acabar a aula às 10 da noite e eles já falavam assim, ó, vou ligar logo o meu ar, eu vou ligar meu ar, e vou ligar a televisão, não sei o que, a gente mostra aí. Aí ele pegava o celular, desenvolveu um aplicativo, já deixava ligado o ar porque ele queria chegar na casa dele com o ar-condicionado já geladinho ali. É o padrão, né? Então, assim, é um negócio que para muitas pessoas é algo que não é tão comum, mas já está muito próximo. Por que eu estou falando de casas? Porque na minha opinião, a internet das coisas ela chegou e ela está ainda muito dentro das nossas casas. Muitos dispositivos conectados dentro de casa, ainda, né? Está saindo, mas por que nós temos muito dentro de casa? Porque nós temos um poder de conexão maior através do Wi-Fi ainda hoje. Nós temos uma internet 4G, uma internet 4, muitos já falam do 4.5G, ali, que já dá uma facilidade maior. Então, eu consigo ter uma internet dentro de dispositivos através de chips, com uma qualidade melhor, só que ainda não é o ideal. Se for tratar de Wi-Fi, o Wi-Fi ainda é mais poderoso. Então, por isso que eu falo que nós temos uma internet muito melhor dentro de casa e a internet das coisas também facilita por isso, estando dentro de casa. Creio eu que daqui 2021,
2022, isso daí vai mudar, tá? Porque já se fala aí do 5G para 2021, para 2022. Vão votar esse ano ainda. Era para ser votado esse ano ainda. Como é que vai ser essa divisão? E assim vai trazer uma qualidade maior, vai trazer ali para a gente também conexões maiores também. E aí entra um termo, já vou voltar lá para Castanhal, para pesquisa. Aí entra um termo também em relação à quantidade de IPs, né? IP que seria o identificador de uma máquina. Então entra essa questão também. Muitas empresas, e aí eu entro também nessa parte dos órgãos públicos, ainda utilizam a versão antiga, que é o IPv4. Essa versão 4 de IPs, ela é muito limitada, então eu consigo conectar apenas alguns dispositivos. O que nós temos de moderno hoje no mercado? A versão 6 de IPs. E aí, o que eu tenho de quantidade? Eu tenho 13 trilhões de dispositivos que podem ser conectados. Isso daí facilita para mim a internet das coisas, né? Então, assim, se os órgãos públicos mudarem os IPs, aí eu consigo também trazer essa modernidade, eu consigo conectar diversos outros dispositivos. Mas aí não é algo tão simples, precisa de investimento também, né? Claro. Para que eu possa trocar, eu vou precisar desse investimento. E aí, outra coisa que creio eu que vai modificar muito, como eu falei anteriormente, é esse 5G. 5G chegando, aí eu não preciso mais tanto do Wi-Fi, através de um chip eu consigo conectar diversos outros dispositivos. Assim, as empresas conseguem comprar esses chips, as organizações públicas também conseguem comprar esses chips 5G e conseguem conectar esses dados, né? Esses dispositivos de maneira bem mais rápida. Voltando um pouquinho para a pesquisa, eu falei, vamos ver como é que está isso em Castanhal. Belém é grande, né? Então, até coletar todas as empresas, bora fazer em Castanhal isso. Nós fizemos uma pesquisa com 20 empresas grandes de Castanhal, e duas, na verdade, ali eram órgãos públicos, e aí nós procuramos saber se eles conheciam sobre a internet das coisas, se eles sabiam o que era a internet das coisas, se eles utilizavam e tudo mais. E aí foi por incrível que pareça, eu estava esperando como resultado nenhuma empresa utiliza. Estava esperando isso daí. Falei, não, bora pegar um dado negativo, entre aspas, que serve para a gente, para vocês defenderem aí o TCC de vocês. E aí, por incrível que pareça, 35% dessas empresas que nós entrevistamos, elas utilizam a internet das coisas, elas têm ali automatização de processos, que nós sabemos que em Castanhal existem várias empresas, né? Então, elas têm automatização desses processos, só que eles nem sabiam o que era isso. Eles pensavam que era para criar um tênis de maneira rápida, uma sandália de maneira rápida, automatizada e tudo mais. Eles não sabiam o termo técnico. E, por incrível que pareça, nenhuma empresa do Brasil dava suporte lá em Castanhal, dá suporte. Todas essas empresas que possuíam a internet das coisas foi uma empresa da França que deu todo o suporte e automatizou todo o processo para eles. Aí entra uma questão até sobre como é que está a nossa educação aqui, né? Entra uma questão, como é que eu, como professor de tecnologia, estou ensinando meus alunos, porque outros países estão vindo e pegando o nosso mercado aqui e tudo mais. Então, é um negócio até estranho para a gente, mas que foi um levantamento bem, bem legal, assim, que os alunos até estão dando continuidade nisso daí para que eles possam tentar publicar esse artigo. Mas assim, entra também uma questão bem legal de se falar, só me interrompe, gente, se eu estiver falando muito, que eu falo muito. Aí, umas questões das cidades inteligentes, né, que a gente tem ouvido falar tanto, né, nessa questão das cidades inteligentes. Aí eu estava lendo alguns dados, nós, infelizmente, no Pará, nós estamos bem abaixo mesmo, assim, em um ranking, né. Aí eu vejo Belo Horizonte, acho que vocês até falaram sobre, não sei se falaram sobre Belo Horizonte, mas nós temos Belo Horizonte como uma das cidades que trabalham bastante com a parte da internet das coisas. Creio eu que Belo Horizonte é uma das cidades que conseguiu ali ter 100% da sua iluminação com LEDs. Isso daí através da internet das coisas e diminuindo ali o custo, né? Então, eles conseguiram diminuir 45% ali os custos deles, porque as LEDs acendem de acordo com os sensores e tudo mais. Então, assim,
é algo bem legal em levar em consideração também. Fortaleza, que é uma cidade onde tem muitas pessoas, o fluxo é intenso de carros, eles conseguiram diminuir esses fluxos através ali da inteligência da internet das coisas também nos semáforos. Eles colocaram semáforos inteligentes em vários locais de Fortaleza, na qual eles pegam um fluxo maior. De manhã tem um fluxo maior, então vamos deixar no sinal vermelho tanto tempo. Noite o fluxo é menor, então vamos deixar mais tempo o sinal verde, pelo fato de assalto, essas coisas. Otimização então, de processo, né? São coisas extremamente importantes, né? Que assim, se for parar para pensar hoje, dá para colocar isso, dá para trabalhar de fato assim, mas nós precisamos também de mão de obra qualificada aqui, né? Aí entra outra questão, mas creio que deu para pegar o que seria a internet das coisas. Perfeito. Aí eu acredito que aí vai aquela questão, né? Você deu vários exemplos da internet das coisas, essa questão de ligação dentro das nossas residências, né? Das casas, automatização de ar-condicionado, de luz, portão e tal, câmera de segurança. Mas diretamente ligado também com a questão que o Dr. Luciano apresentou da autonomia de gestão de processos, né? Daquele cidadão lá, 3 horas da manhã, ele está aqui no computador, acessa lá dentro do seu ambiente da prefeitura, do órgão público que seja, ele vai consultar lá o procedimento operacional, o processo dele, a partir daquele núcleo, e não vai precisar ter um servidor de plantão ali para fazer um check-in, alguma coisa, né? Sistema totalmente automatizado. Agora, Wendel, eu queria que o Luciano já falou também, mas eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona essa questão da gestão da segurança de dados, porque esse que eu vejo, né, um problema muito sério que a gente tem, né? Então, hoje, você já falou aqui, você pode consultar, se tiver um mínimo de habilidade, né, e as ferramentas de busca na internet, você consegue dados de qualquer pessoa, né? Então, mas mesmo assim a gente sabe que tem ambientes como a Deep Web e algumas coisas mais tecnicamente desenvolvidas, né, pelos hackers, crackers, enfim, que fragilizam a vida tanto do cidadão comum, como eu, como vocês todos, até grandes organizações, né, que a gente já viu aí, como Sony, Amazon e tal, que já tiveram aí vários problemas de invasões, como órgãos públicos também. Sim. Né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre esse problema aí. Na verdade, assim, é um tema que está sendo extremamente debatido, né? Estamos falando bastante disso, até porque, até linkando um pouco com essa parte da internet das coisas, para que eu possa utilizar um ônibus que tem sensor, para que eu possa monitorar onde o meu ônibus, até um projetinho que nós temos até na Federal mesmo com alguns alunos, que é o circular, né, o ônibus circular. Eu quero saber onde o circular está vindo para que eu possa ir para o ponto dele e tudo mais. Eu preciso mapear onde é que ele está vindo. Para que eu possa mapear, eu tenho que acessar através do meu dispositivo. Para eu acessar através do meu dispositivo, eu tenho que liberar o acesso do meu dispositivo ali. Então, assim, liberando o acesso do meu dispositivo, meu amigo, tá livre para quem quiser entrar. Então, tem que ter essa consciência também que quando eu estou mexendo com tecnologia, eu abro muitas portas. Quando eu falo de portas, falo de dispositivos mesmo. Então, assim, eu tenho que levar em consideração tudo isso, porque as informações que estão lá, ainda tem muitas pessoas que deixam salvo no seu próprio celular ou no seu computador as senhas de banco, já deixam logado, é só abrir o celular que já está logado no aplicativo do próprio banco, de informações. Então, assim, isso daí é extremamente importante também. Cabe ressaltar que quando eu falo de segurança da informação, eu acredito que nós temos que começar primeiro com uma reeducação, sabe, em relação às pessoas, em relação a tudo que elas colocam ou deixam salvas. Por incrível que pareça, ainda, agora não, nem tanto mais aqui, falando de uns 5 anos para cá, mas de 5 anos para lá, a senha mais utilizada ainda era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim, era muita conscientização. E nós já estamos mudando isso daí. Mas será que nós conseguimos mudar essa segurança
na cabeça das pessoas, ou a tecnologia evoluiu e não deixa mais eu escolher um tipo de senha assim. Então, até nós mesmos da tecnologia, nós tentamos colocar, impor, né? A verdade é que a gente impõe agora, assim, não tem mais, eu quero porque eu quero uma senha de 1 a 6. Não, tu não pode mais utilizar. Não existe mais isso. Então, às vezes, essa educação, ela vem até de uma maneira ríspida, assim, para a gente impor mesmo, né? Mas é importante isso porque os dados são os maiores bens de uma organização, né? Então, os dados, as informações, eles são maiores bens. Até mesmo quando eu dou essas disciplinas de programação, os meus alunos, eles só querem criar os aplicativos, só querem criar os sistemas. Eles não dão tanta importância ali para os dados que podem ser acessados. E isso aí é extremamente importante. Aí eu lembrei de um caso agora, de um aluno meu de uma faculdade, que ele é muito bom, extremamente bom nessa parte de segurança da informação, que nós temos muitos dados hoje em dia, né? Então, assim, ele chegou para mim em sala e falou, Wendel, a senha de fulano é essa, falando dos professores, né? A senha do ciclano é essa e tudo mais. E aí eu falei, e a minha senha? Ele falou, é essa e essa. Eu falei, rapaz, isso daí do portal do professor. Ele acessou através do celular dele, ele conseguiu pegar as senhas de todo mundo. Mas assim, ele invadiu? Não. Era o próprio sistema que estava com portas abertas. Ele poderia usar para o mal isso daí. Mas não, o que ele fez? Ele chegou com a direção e falou, olha, está acontecendo isso, e eu sei resolver dessa forma e dessa forma aqui. Me contrata ou me dá a bolsa para eu terminar meus estudos, que eu faço para vocês. E aí contrataram ele lá para estar trabalhando, ele resolveu todo esse problema e ele acabou a faculdade dele lá sem pagar mais nada. Esse é o lado positivo, né, da tecnologia, quando você então, tem assim, um profissional que consegue mostrar, e né? eu sempre gosto de citar o exemplo, eu sempre gosto de citar o exemplo dele, porque assim, a gente não vê isso. O que aconteceria na maioria, 97% dos meus alunos? Eles iriam passar um para o outro. Olha, a senha do professor é essa, a senha do ciclano é essa, não sei o quê, bora entrar lá, bora alterar as notas. Olha só a questão legal aí, professor Luciano. E a ética do cidadão? Como é que fica? Esse povo daí, né? Complicado. Então, muitos poderiam fazer isso daí. Então, nós temos que levar em consideração, sempre levar em consideração essa parte da segurança. Acho que o Luciano até falou da assinatura digital, que nos remete também a essa parte de chegou um dado para mim ali para que eu possa assinar. Sempre tem a volta para saber se de fato foi aquela pessoa que enviou. Sempre tem uma senha. Aconteceu comigo ontem. Minha esposa foi comprar comprar online algumas coisinhas lá com o cadastro dela, mas com o meu cartão. Ligaram para ela, fizeram umas 3 vezes já no dia ontem, e de 3 formas diferentes, checando porque ela estava comprando com o meu cartão e hoje cancelaram a compra. Então, assim, isso daí isso daí é uma forma de segurança também, né? Aí o que eu fiz? Agora eu cadastrei com o meu nome, que é o meu cartão. Isso daí é legal. Então, as empresas também, elas estão mais conscientes em relação a isso. Até por questão dos prejuízos, né? Que isso pode gerar. E tá aí o professor Luciano, prejuízo jurídico, né? Que assume. É isso mesmo. Aí, agora sim, Luciano, eu não sei, sinceramente, como é que fica essa parte na gestão pública. Eu trabalhei durante algum tempo na Alepa, e assim, o que nós vemos, o que a gente vê assim um pouquinho, né? Que falta investimento ainda, falta investimento, e falta olhar com um olhar mais amoroso, posso dizer assim, para esse lado da tecnologia, porque, querendo ou não, ela que guarda todas essas informações. Não é simplesmente eu contratar uma empresa, jogar na nuvem as informações e deixar para lá. Não é isso, né? Agora, eu penso também que, assim como mudar a senha e não usar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, acabou sendo a força, modificando a força, né, o comportamento das pessoas, na gestão pública isso tem que ser feito também à força. Porque a máquina pública ela não se movimenta com a mesma agilidade que uma empresa normal. Isso tem que ser feito à força. Tem que chegar um sujeito, um gestor, que tenha essa consciência e diga, olha, a partir de hoje a gente vai funcionar dessa forma.
Ah, mas eu não sei fazer, eu não tenho certificado, eu não entendo, eu não sei ligar o computador. Aprenda. Aprenda, porque é assim que vai funcionar. Então, isso também precisa ser feito, talvez dessa forma. Até porque, estavas comentando agora, Perfeito. com relação de custo, né? Não é barato e tudo mais, não é barato. Mas quando se faz determinadas trocas, ao longo do tempo, o custo-benefício se torna perfeito. Você gasta um pouquinho mais, gasta sobre Belo Horizonte, gasta-se um pouquinho mais, que custa um pouquinho mais caro a tecnologia de lâmpada de LED e tudo mais, mas e a conta de energia? Diminuiu? O custo da manutenção, Sim. isso daí permite que esses demais recursos sejam alocados para outro canto. E, eventualmente, a gente acabe gastando menos de forma melhor, né? De forma maximizada, em termos de otimização de custo, e gasta com o que mais interessa, que a administração pública ela tem que usar a tecnologia como ferramenta. O que interessa para ela é prestar serviço público, né? Entregar saúde, educação, segurança, tudo mais, utilizando a ferramenta. É a questão do próprio desembolso no começo é maior, né, o investimento, mas o payback aí de prestação, de transferência de recurso no longo prazo, no médio prazo, que é isso que eu vejo assim que falta às vezes um gestor público ter esse olhar mais caridoso, né, carinhoso, como disse o Wendel. Mas eu vejo que também a situação é o seguinte, né, tem situações que não tem mais como você retornar. Né? E esse momento que a gente está atravessando aí, de tecnologia, né, como a gente já falou aqui, ele já existia. Só que ele vinha a passos muito lentos. E hoje a necessidade da celeridade desses processos, praticamente você bateu o martelo. Ou você vai dar o acesso para aquela pessoa, para aquele cidadão ou para o servidor público, para ele poder desenvolver a sua atividade fim, ou você vai ter que dar a informação para aquele cidadão para que ele poder executar a atividade fim dele. Né? Então não tem mais conversa. Então eu vejo que realmente não é mais a questão do que fazer, mas é o quando vai se fazer. Aí, claro que cada município sabe a sua realidade técnica e vai ter as suas limitações orçamentárias, como a gente falou aqui, a própria questão tecnológica, né, de acesso à internet. Né, então, e aí faz uma questão também da gente pressionar, eu acredito que a palavra seja essa mesmo, pressionar as grandes corporações aí, de ter um olhar para aqui, para a nossa região amazônica, porque eu, sinceramente, eu não consigo entender como é que muitas das vezes a gente está num apartamento de 60, 70 metros quadrados e eu tenho que ter um equipamento para fazer distribuição de sinal em 70 metros quadrados. Na minha ignorância, eu não consigo conceber ainda essa dificuldade toda aí de ter um repetidor de sinal em menos de 100 metros quadrados. Mas é claro que toda tecnologia tem suas limitações, mas como a gente paga por um serviço que, no meu ponto de vista, aqui, eu não vou nem entrar no mérito de trazer uns exemplos do exterior, mas aqui a própria questão regional, né, do Brasil, você tem sinal de operadoras muito bons no eixo sul-sudeste, e aqui, quando chega aqui para a nossa região, é muito complicado. Eu não sei se o Wendel tem esse dado aí, mas pelo que eu sei, a região nordeste é uma das melhores distribuições de sinais de qualidade de internet do Brasil. Né? E a gente está aqui do lado e tem um dos piores. Né? Então esse aí são alguns óbices aí, que eu acho que isso aí dá até uma outra discussão muito grande que a gente pode fazer. Daí, né? Bom, meus amigos, agradeço a presença de vocês aqui, né, nessa nossa gravação, nesse nosso vídeo. Esse vídeo aqui, né, o Smart Jungle, é um projeto da Amazônia Tech. Ele só existe aqui porque nós estamos fazendo um projeto de combate ao Covid-19, que é o projeto Convita também, né, que é uma parceria entre a União Pará, União Brasil, com a distribuição de face shields e álcool em gel para vários municípios da Amazônia Legal. Né? Então não fiquem de fora, acompanhem as nossas redes sociais, participem dos nossos projetos. Luciano, você quer falar mais alguma coisa aí, fazer um agradecimento? Só queria agradecer o convite, então também ao Wendel, de trocar um pouquinho de ideia aqui ao longo dessa hora de conversa aqui. O bate-papo passa rápido, eu nem percebi. Até me espantei. Olha, acabou, isso é uma pena. É bacana. Parabéns, inclusive, pela iniciativa da Smart Jungle. O Wendel?
né? Eu acredito que esses projetos aí realmente eles Primeiro, são... parabenizar, né, Então, assim, parabenizar pelo projeto, né? Acho que é um projeto muito bonito, assim, a gente precisa levar e aprender a todo momento. E a gente tem vivido isso em pandemia, todo mundo querendo aprender um pouquinho mais de alguma coisa que não tinha tempo. Então, assim, fico feliz de poder participar disso daí. Mais uma vez agradecer e agradecer ao Luciano também por todo esse ensinamento, né? Que nos trouxe aí, isso daí é importantíssimo para a gente também. Muito obrigado. Então, pronto. Meus amigos, muito obrigado, agradeço novamente. Acompanhe a gente nas redes sociais e até logo, pessoal. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar aí com seus amiguinhos.